Vontade o que move o ser humano, texto áureo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verdade prática. Guiados por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Nas lições anteriores estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor um mesmo fenômeno. Na experiência humana é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nesta lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Palavra-chave: vontade. Conceito de vontade, volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade não há motivação e via de consequência ação. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originariamente nossa vontade, mas de outrência a ela aderimos voluntariamente. A conversão é o exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcionando. Dois, do pensamento à ação. O pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo, por exemplo. Podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim ocorre um fenômeno completo. Pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden, em sua conversa com a serpente. A mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada ao acreditar na falsa elevação que obteria. Certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. 3, fraqueza de vontade, Adão pecou sem ser enganado. Seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu fruto. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências. Alimentar a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los. E segundo o Espírito, a experiência do deserto, o povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão.
E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Pensavam, sentiam e desejavam o que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com mão forte. O culto aos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Os desejos. Na era cristã, o drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. A decisão do homem redimido, a obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isso é resultado de sua nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne e a velha natureza. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. A imagem de Deus nos seres humanos, a respeito da imagem moral de Deus nos seres humanos. Deus fez ao homem reto. Até mesmo os pagãos que não possuem conhecimento da lei escrita de Deus conservam uma lei moral escrita por Ele em seus corações. Em outras palavras, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto e a vontade necessários para escolher entre eles. Por esta razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Disse também que possuem autodeterminação. Efésios 4:22-24 parece indicar que a imagem moral de Deus, embora não completamente erradicada na queda, foi afetada negativamente até certo ponto. Para ter restaurada a imagem moral em verdadeira justiça e santidade, o pecador precisa aceitar a Cristo e se tornar uma nova criação. Atração, engano, Tiago 1:14-15 trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência.
com sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. A faculdade da vontade é retratada neste texto com elementos de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Abortando o processo, na lição 7 estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Ser dado